Olá, meu nome é Michael Barney e vamos agora dar continuidade ao nosso curso de criação de chatbot com o BotKit. Na aula passada você já configurou toda a framework e ainda conectou ela com o Facebook Messenger. Na aula de hoje vamos aprender como fazer a comunicação com ele através de duas funções, o Here's e o Reply, permitindo a gente configurar nossas próprias respostas na experiência conversacional. Para começar, vamos de volta para o código e dar uma olhada no que foi criado previamente. Tem esse arquivo aqui chamado de bot.gs, que foi criado pelo Yeoman como um template para o nosso projeto. E aí tem algumas coisas nele que a gente vai usar já e tem algumas que a gente vai dar uma limpada por não estar usando ainda seus recursos. Então a primeira coisa que ele faz aqui é fazer um require do BotKit, que é a biblioteca principal do nosso projeto. Mas logo abaixo disso ele chama o BotKit CMS Helper. O CMS do BotKit ele é uma ferramenta visual para a construção de diálogos. Eu vou falar com vocês depois sobre o uso dele, mas por enquanto vamos tentar fazer tudo por programação, porque é a maneira mais poderosa e customizável de trabalhar com o BotKit. Então por enquanto vamos apagar essa linha de código e também qualquer outra coisa que esteja remetendo ao CMS. Abaixo disso é feita a chamada do Facebook Adapter e do Facebook Event Type Middleware, importando do BotKit Adapter do Bot Builder. Esse adaptador ele é a conexão entre o BotKit e a plataforma de conversação, nesse caso o Facebook Messenger. E aí o legal do BotKit é que a gente pode reaproveitar adaptadores criados para o Bot Builder, que está ligado diretamente com o Microsoft Bot Framework. Então, na hora que você quiser algum adaptador para usar com o BotKit, você pode pesquisar tanto para os do BotKit quanto para os do Bot Builder. Logo abaixo ele faz o require do MongoDB Storage. Por enquanto, não vamos também utilizar nenhum banco de dados, então podemos apagar as linhas remetentes ao MongoDB que foi criada antes. Então apaguei essa linha, e ele faz o require do .env e pede para fazer uma configuração. Ele faz isso para ser chamada as variáveis de ambientes que foram programadas na aula passada, que são aquelas do Facebook Messenger. Aqui ele faz mais uma configuração do MongoDB que você pode apagar, e logo abaixo ele já faz a configuração do Facebook Adapter, usando as variáveis de ambiente programadas previamente. Então tem o Verify Token, o Access Token e o App Secret, todos estes que foram configurados na aula passada. Tem essa chamada aqui também do Enable Incomplete True, que diz aqui para ser removido quando você configurar seu aplicativo. Isso é para que o bot ainda funcione com o adaptador, mesmo com informações incompletas. Mas aí, como já configuramos tudo, podemos apagar aqui. Abaixo disso, ele diz para o adaptador utilizar o Facebook Event Type Middleware. Isso é feito para que possa ser recebido e enviado os eventos do Facebook. Então já está tudo configurado aqui. Abaixo disso é feita a configuração da principal variável daqui do BotKit, que é o controlador. A gente passa para ele a URI do webhook, no caso é qual é o link que vai ser usado. Se você lembrar da aula passada, a gente configurou ele através de um link, através do ngrok, e adicionamos no final uma extensão do webhook. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, definindo qual é esse caminho. Se você trocar o caminho aqui, você tem que trocar ele também lá no Facebook. Abaixo disso é definido qual vai ser o adaptador desse controlador. No caso, o adaptador vai ser o do Facebook Messenger, definido previamente. E também é definido aqui qual vai ser o storage, ou seja, qual vai ser o banco de dados, que a gente não vai usar por enquanto. Esse próximo pedaço de código aqui é referente ao CMS, que a gente não vai usar ainda. E logo abaixo disso é criada uma função para o controlador chamado de ready. O controller.ready vai rodar a função que foi passada assim que o controlador estiver pronto de ser inicializado, porque pode demorar um pouco para que isso aconteça. E assim que o controlador estiver pronto, vai ser feito o carregamento dos módulos dentro da pasta Features, que está aqui do lado. A gente vai dar uma olhada nessa pasta de Features e começar a criar nossos diálogos por lá. Abaixo disso é feita a configuração de novo do CMS, mais algumas etapas que a gente vai limpar por enquanto. E por último tem esse webserver.get no caminho vazio, que vai retornar um texto assim que for chamado. O que isso quer dizer? Se eu abrir aqui, por exemplo, o link do ngrok no navegador, ele vai mostrar essa mensagem do esse aplicativo está rodando o BotKit 4.8.1. E aí isso é legal para saber se o servidor está funcionando, por exemplo, quando você colocar no seu ambiente. Mas é completamente opcional em relação ao chatbot. Você pode apagar ou não esse pedaço de código.
E aí, através desse arquivo, o bot já está funcionando como mostrado na aula passada, com alguns textos pré-programados. Agora a gente vai começar a programar o nosso próprio chatbot, fazer as nossas próprias conversas. Então vou voltar lá para o código e abrir aquela pasta, a de Features. E aí veja que todos os arquivos aqui são para o que foi mostrado na aula passada, que é pré-programado. Então a detecção do full, a detecção de samples. E aí a gente vai apagar esses arquivos para poder criar os nossos próprios e fazer o nosso chatbot. E criar um novo arquivo chamado de heres.js. E aí, para que esse módulo seja carregado, a gente precisa passar um export de uma função. Então, o module.export, ou seja, essa função vai ficar visível quando for chamada através de um arquivo. E aí ele vai ser igual a uma função que vai receber o controlador criado previamente. E a gente vai começar a trabalhar com a função do heres. O heres, ele do inglês significa escute, escutar. Então, eu vou dizer para o meu controlador escutar, e aí eu digo alguma coisa para ele detectar, como por exemplo, oi. E aí esse oi, ele pode ser passado no Facebook de basicamente duas maneiras. Quando a gente aperta aquele botão de começar, ele é chamado através de um postback. Ou seja, de uma mensagem que ela não é visível para o usuário. Mas o tipo mais comum que acontece, que é quando a pessoa escreve realmente alguma coisa, é o tipo de mensagem. Então a gente pode passar aqui o tipo message como sendo o evento. E aí é só passar a função que será usada aqui. No caso, ela vai receber tanto o bot, que é o controlador, quanto a mensagem. Ela é do tipo assíncrona e ela vai apontar para um código. Trocar essa seta, vai apontar para o código que queremos usar. No caso, vamos usar o reply, que é para poder responder ele. Então, controller.reply, aí eu digo que eu quero responder a mensagem. O controller não, porque aqui na função é passado o bot. Então, bot reply a mensagem, e ele vai responder com olá. Vou só trocar aqui também a escrita do controller para ser com 2 L's. Certo? E agora, quando eu escrever oi, o bot deve responder com olá. Vamos para o terminal, e aí é só atualizar o bot. E aí no Messenger, podemos mandar um oi, que o bot vai responder com olá. Legal, né? Essa foi a primeira iteração, o nosso Hello World com o BotKit. E aí, quais são outras maneiras que podemos usar para expandir o conhecimento e a maneira que o bot pode responder? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como utilizar a conexão entre o BotKit e alguma ferramenta de processamento de linguagem natural, que vai aplicar uma inteligência artificial para elevar ele a outro nível e poder realmente entender diversas frases e contextos. Mas por enquanto, vamos ver outras alternativas. Por exemplo, se a gente trocar esse oi somente por um vetor, um array, dizendo oi e olá, essas duas palavras agora poderão ser detectadas. Não só o oi, como também um olá. Então, se eu responder aqui agora com olá, o bot vai entender não somente o oi, quanto o olá, e vai poder responder. Uma coisa só para prestar atenção, até que você vê que deu um erro aqui embaixo, é que quando usamos o reply, é importante botar também atrás o await. Isso porque o processo de enviar uma mensagem não é direto, ele é demorado. O servidor nosso está conversando com o do Facebook. E é importante usar o await para que as mensagens sejam enviadas na ordem que estipulamos e que não fique uma palavra em cima da outra caso seja enviado antes. O await faz com que o processo espere o envio da primeira mensagem para depois ir para a próxima. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui agora outro reply, como await bot.reply, a mensagem com tudo bem, são duas mensagens que serão enviadas, certo? Que tem que ser enviadas naquela ordem. Então, se eu mandar um oi agora, ele vai responder com os dois. Olá em primeiro e depois tudo bem. Por isso que a gente usa o await antes dessa chamada. Outra ferramenta útil para aumentar a quantidade de mensagens que o bot consegue responder é a expressão regular. Isso é uma ferramenta muito utilizada para a detecção de padrões escritos. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou querer que o meu controlador agora, então controller.heres, uma expressão regular.
E aí eu posso passar alguma coisa que eu quero que ele detecte. E aí se eu escrever barra para começar a expressão regular, eu uso esse chapéu para detectar o início. E aí eu quero que ele detecte agora exatamente meu nome é, exatamente assim. E aí eu quero que ele veja um grupo com qualquer caractere, várias vezes, mas que do menor número possível de caracteres, e depois finalizar essa expressão regular, mas também deixar ela com esse i para que ele funcione tanto com maiúsculo quanto minúsculo. A expressão regular é cheia desses artemanhos que eu utilizei aqui rapidamente. Caso você queira entender mais sobre ele, eu deixei na descrição um texto e uma cheat sheet sobre a expressão regular que você vai poder utilizar. Mas de uma maneira geral, o que está acontecendo aqui é, eu quero que detecte meu nome é, e aí algum texto aqui dentro. Então se eu falar, meu nome é Michael, meu nome é Ana, meu nome é Fernando, ele vai detectar sempre, mesmo tendo essas modificações. E aí, novamente, eu passo que eu quero detectar isso em uma mensagem e vou passar uma função assíncrona com o bot e com a mensagem apontando para uma resposta. E aí a gente responde com um await bot.reply e aí pode passar alguma mensagem como um olá, respondendo à mensagem que foi enviada. A gente ainda pode ir além e receber o nome que foi escrito aqui. É só criar uma variável chamada de nome e aí dizer que ela vai ser igual a message.matches e passar o índice desse match. No caso, ele está pegando aqui o primeiro grupo interno daqui. Então, eu posso trocar esse olá para incluir a variável dessa maneira, para que o bot possa responder com o nome que a pessoa escreveu. E aí, se eu falar agora, meu nome é Michael, ele vai responder com olá, Michael. E aí isso foi já um tipo de mensagem que ele consegue responder, que é essa mensagem escrita. Mas e aquele botão que a gente configurou na aula passada, o botão de começar? Como é que a gente responde ele? É só prestar agora atenção à mensagem do tipo Facebook Postback. Dá uma olhada. Eu venho agora aqui e faço com que meu controller escute a frase Get Started, que foi configurada na aula passada, e ela vai ser do tipo Facebook Postback. E aí é só passar agora a função que será chamada com o bot e também com a mensagem, do tipo assíncrono, e apontar para uma função com a resposta. No caso, ele vai dizer, por exemplo, um await bot.reply, vai responder a mensagem ainda, respondendo a mensagem e dizendo ao usuário agora, bem-vindo. A gente ainda pode começar uma conversa usando o await bot.reply, a mensagem, qual é o seu nome? E aí a gente já vai ter um intent aqui que vai detectar o nome da pessoa. Vamos dar uma olhada. Vou reiniciar o bot, vou atualizar ele aqui também, é só apagar ele e atualizar o link em cima. E aí vou apertar o botão de começar. E aí assim ele já vai detectar o postback do Get Started. Então veja que o Get Started não foi escrito aqui, ele foi só configurado por trás. Detectou, perguntou bem-vindo e perguntou qual é o meu nome. Aí eu digo, meu nome é Michael. E aí ele vai detectar isso também e vai falar, olá Michael. Então a gente agora começou a criar a nossa primeira conversa. A gente detecta uma pergunta, algum texto que a pessoa escreveu e diz uma resposta simples. Mas veja que ainda está muito limitado. Só com essas duas ferramentas não vai ser possível criar diálogos ainda complexos com o chatbot. Para isso a gente vai usar o recurso do BotKit Dialog na próxima aula. A partir dele vamos poder manter contextos e criar conversas de uma maneira muito mais simples e direta do que como eu te mostrei aqui. Então te vejo na próxima aula para construir um chatbot ainda mais poderoso. Até mais!